Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à nossa sexta e última aula sobre o Credo Apostólico. E nessa aula a gente vai estar refletindo sobre o seguinte trecho, o último parágrafo, né? Na semana passada a gente terminou na parte em que fala do creio no Espírito Santo e nessa semana a gente vai entrar no seguinte trecho. Na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Então assim a gente finaliza o nosso estudo sobre o Credo Apostólico hoje, ok? Mas antes de começar, eu queria que mais uma vez você pausasse esse vídeo, fizesse uma oração em conjunto aí, pegasse a sua Bíblia, porque a gente vai estar consultando alguns trechos bíblicos aqui que são importantíssimos para a gente entender cada contexto desse aqui, ok? Então, vamos iniciar o nosso estudo. O primeiro trecho que nós vamos trabalhar é o trecho que diz: na Santa Igreja Católica, creio na Santa Igreja Católica. Esse trecho geralmente gera confusão porque nós associamos nos nossos dias Igreja Católica à Igreja Católica Apostólica Romana, mas não tem a ver necessariamente com isso. Apesar deles utilizarem o credo também como documento histórico, mas acrescentarem algumas coisas, óbvio, a gente crê na Igreja Católica no sentido que vai ser apresentado aqui, beleza? Vamos começar falando o seguinte, que crer em Jesus Cristo é crer numa comunidade dinâmica que atravessa os séculos e pertencer a ela. A palavra grega eclesia, usada no Novo Testamento para referir-se à igreja, denota não uma construção, mas um grupo de pessoas. Significa literalmente aqueles que são chamados para fora. A palavra grega eclesia, ela deriva, na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, ela deriva de uma palavra hebraica que é kahal. Kahal significa assembleia, ou seja, um conjunto, uma reunião. E para o grego ela foi traduzida como eclesia. E se você pegar o sufixo e o prefixo dessa palavra, você tem esse significado aqui, aqueles que são chamados para fora. Mas é importante a gente entender qual é o sentido aqui. Chamados para fora, ele está falando do quê? Literalmente com sentido missionário. A igreja ela tem um significado missionário. Um dos seus vários significados que a gente vai trabalhar aqui é o significado missionário, onde a igreja, onde a gente se reúne, ela funciona como um quartel-general onde a gente se prepara para a missão fora da igreja. Não faz sentido nenhum, por exemplo, igrejas que têm culto todos os dias, por exemplo. A igreja que faz culto todos os dias, de manhã e de noite, não dando nem chance para que aqueles membros daquela igreja exerçam esse papel missionário. Porque se você passa tanto tempo dentro da igreja, como você vai exercer esse papel missionário fora dela? Então a igreja é o lugar onde a gente se reúne para cultuar, prestar culto ao nosso Deus e aprender para que a gente possa ensinar, proclamar o evangelho que cada vez mais é fortificado em nós quando nós nos reunimos. Aqueles a quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, são esses os que habitam na Santa Igreja Católica, que no sentido aqui é aquela que nós fazemos parte, ok? Você encontra esse trecho, por exemplo, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, que nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. Amém, meus irmãos? E é importante a gente falar que católica aqui, e a gente vai entrar nisso mais para frente, mas não, que significa simplesmente universal. E a gente vai ver o sentido da palavra mesmo mais para frente, ok? E eu sei que universal também não traz boas recordações para nós, porque a gente não tem a igreja universal como uma igreja que faz parte da mesma fé que nós, né? A igreja universal que existe aqui no nosso país. Mas o sentido é de universalidade, de todos os santos que creem em Cristo Jesus em todo o mundo e de todas as épocas, ok? Existem 4 marcas da Igreja Católica que nós estamos falando aqui. A primeira delas a igreja é uma só. Não existem 2 igrejas católicas, não existem 2 igrejas cristãs. O corpo de Cristo, ele é um só. Por mais que existam divisões e divisões, que a gente sabe que existe, infelizmente, por mais que a gente sabe que existem tantas denominações diferentes, até entre nós, batistas,
existe muita divisão doutrinária, agora existe Igreja Batista Adventista do Sétimo Dia, existe tudo por aí, né? Mas a Igreja Católica, ela é uma só. Aqueles que confessam tudo isso que está no credo apostólico aqui, eles fazem parte do mesmo corpo essencial de Cristo Jesus, ok? O corpo de pessoas que reconhecem Jesus Cristo como sua cabeça, são esses que são considerados a Igreja de Cristo. Olha o que diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Ou seja, nós temos Cristo como a nossa cabeça. Quando nós nos convertemos, nós recebemos uma renovação de mente, uma renovação de mentalidade. E dessa forma nós possuímos agora a mente de Cristo. Por mais que nós não reflitamos isso perfeitamente ainda, somente na volta de Cristo nós o obedeceremos totalmente, mas já há esse elemento da mentalidade de Cristo que habita em nós. E Ele é a nossa cabeça. É através dele que pensamos, é através dele que enxergamos, é através dele que falamos, é através dele que respiramos, é através dele que ouvimos. Ele deve ser aquele que molda todo o nosso ser. Amém? E como eu já falei aqui, a desunião que existe entre as igrejas não descaracteriza o corpo da igreja como sendo um só, tá? Olha o que diz, por exemplo, lá em Efésios, capítulo 4, versos 4 até o 6. Texto muito interessante, que diz o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Ou seja, é uma igreja só que possui somente um Deus, uma só fé, que crê em uma só palavra, e ele está em todos e sobre todos. E ele reina sobre todos como a cabeça desse corpo que é a igreja. Isso deve trazer para nós um sentido de união muito grande, por mais que a gente tenha divergências secundárias ali entre um elemento e outro. Se Jesus vai voltar antes ou depois do arrebatamento, como a ceia do Senhor tem que ser vista exatamente. Essas coisas elas são secundárias. O mais importante é que a gente crê que Jesus vai voltar e que a ceia do Senhor deve ser exercida como uma regra de liturgia no culto cristão. Okay? Só para dar 2 exemplos aqui, mas tem várias outras discordâncias que a gente sabe que existe, infelizmente. Segundo ponto que caracteriza a Igreja Católica: a Igreja é santa. Ou seja, e santo aqui não quer dizer sem pecado. Santo significa separado. Então nós somos a Igreja Santa de Cristo porque somos separados para os propósitos de Cristo. Nós fomos separados, eleitos para que pertencêssemos ao corpo de Cristo, à Santa Igreja que um dia Jesus virá buscar. Esse é o sentido de santo. Por isso a gente não pode fazer uma oposição entre ser santo e pecador, porque uma coisa não é oposta à outra. O oposto de pecador seria perfeito. Ser santo não significa ser perfeito, significa ser separado. Então nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo, ok? Isso vale para todos os membros dessa Santa Igreja Universal. E a terceira característica é que essa igreja é católica. E agora a gente vai entrar no sentido do que significa a palavra católico de fato. Desde a época da Reforma Protestante, no século XVI, muitos passaram a empregar a palavra católico no sentido de católico romano, como a gente está acostumado a ver, né? Só que a palavra grega católicos quer dizer em conformidade com o todo, ou universal. Em conformidade com o todo, ou seja, em conformidade com o todo do corpo de Cristo. A partir do momento que a cabeça desse corpo é Cristo, todos aqueles ali fazem parte da Igreja Católica. Amém, meus irmãos? E a gente avança aqui para a quarta característica dessa Igreja Católica. Essa Igreja Católica ela é apostólica. Qual é o sentido disso também? A gente pode ver lá em Atos 2,
capítulo 42, como existe um sentido de missão. Apóstolo significa enviado. Todo aquele que é um apóstolo no Novo Testamento, a palavra ali significa enviado. Então, por mais que não existam mais apóstolos como os 12 escolhidos por Deus, ali não existem nos dias de hoje, porque para ser apóstolo naquele sentido era necessário que recebesse um chamado pessoal e físico do próprio Jesus Cristo, como todos os apóstolos passaram. Hoje, o que mais se assemelharia a um apóstolo seriam os missionários que viajam para pregar o evangelho em lugares onde Jesus ainda não se fez revelado naquele local, ok? O que mais se aproxima disso hoje, mas ainda assim não é no mesmo sentido que os 12 ali, mas seria mais no sentido de um Barnabé, por exemplo, de um Tito, de um Timóteo e por aí vai, ok? Olha como é caracterizada a igreja lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E olha só como é interessante, né? A união que é destacada ali no livro de Atos, no capítulo 2, que a gente até vai usar mais para frente aqui ainda. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, a mesma doutrina que nós defendemos hoje é a doutrina que foi desenvolvida pelos apóstolos, que foram ensinados pessoalmente pelo próprio Jesus Cristo. E a comunhão, que é essa união que Jesus tanto abomina quando ela é quebrada. E ao partir do pão, ou seja, também representa a comunhão ali, ao sentido de que aquilo que é o meu bem também deve ser uma bênção na vida do outro também. E as orações, é como uma igreja que se une em uma só oração para um só Deus, num só propósito. A oração para que essa igreja seja preservada, fortalecida, que ela se expanda aos 4 confins da terra, a todos os confins da terra, ok? E aí outro texto interessante para a gente entender a nossa missão como igreja apostólica, e não há nenhum de nós que pode fugir dessa missão de ser um enviado, de ser um pregador do evangelho. Ela está lá, um texto clássico de Mateus, capítulo 28, versos 16 ao 20, que diz: Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, do 16 ao 20, ok? E essa fé, meus irmãos, que nós temos nesse corpo de doutrina, é a fé que lá em Judas, no versículo 3, Judas só tem um capítulo, né? Por isso que eu falei só o verso 3, diz que essa fé foi entregue aos santos de uma vez por todas, foi entregue a nós. Esse corpo de doutrina apostólica, ela foi entregue a todos os santos, os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda virão, para que nós cuidemos dela e para que nós propaguemos a santa doutrina católica e apostólica. Ok, meus irmãos? Nós e todos os outros cristãos somos administradores do mesmo evangelho entregue aos apóstolos no passado. Ou seja, a mesma missão que os primeiros discípulos, os primeiros cristãos tinham de aprender, se aprofundar nessa doutrina apostólica, ensinar, pregar, essa mesma missão ela permanece nos dias de hoje para todos os santos dessa igreja católica. Amém, meus irmãos? Agora, meus irmãos, a gente vai discorrer sobre esse trecho aqui. Cremos na comunhão dos santos. Qual a importância disso para nós e o que as Escrituras falam sobre isso. Mais uma vez, é sempre bom a gente reforçar que cada um tópico desses que eu trouxe desde a nossa primeira aula até essa sexta e última aula, cada um deles merecia vários estudos. Então, a gente está fazendo um estudo panorâmico sobre o corpo de crenças apostólicas que nós cremos, ok? Vamos lá. Cremos na comunhão dos santos. Quando Paulo escreve às igrejas de Corinto,
quando ele escreve para a igreja da Galácia, para a igreja de Colosso, para a igreja de Filipe, ele não está se referindo ali a um prédio, a um templo onde eles se reúnem. Ele está se referindo a um corpo de pessoas que pertencem a essa igreja católica. Então é bom a gente desmistificar, a gente já falou um pouco disso na última aula, mas é sempre bom a gente desmistificar que o templo é uma excelente oportunidade que nós, que vivemos num país não perseguido, a gente tem essa oportunidade de se reunir aos domingos, às quartas-feiras, em outros dias da semana, em algumas atividades, como corpo de igreja ali para nosso crescimento. Porém, a igreja do Senhor, o que a Bíblia chama de igreja, é o corpo, é o templo do Espírito Santo que somos nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos a igreja do Senhor e não o templo. Ok, meus irmãos? Senão a gente acaba caindo naquilo que os judeus caíam no Antigo Testamento, de você sacralizar, santificar algo que é material e que não é divino. E aí você acaba trazendo uma divinização para o templo que não pertence a ele, que é uma excelente oportunidade, mas que não deve ser visto dessa forma. Ok, meus irmãos? Entre os sentidos da palavra comunhão estão coparticipação, união, companhia e companheirismo, o que identifica funções essenciais da igreja. Cada uma dessas palavras aqui, que podem traduzir a palavra comunhão, coparticipação, união, companhia e companheirismo, todas elas, meus irmãos, elas trazem o sentido de uma identidade de funções, uma identificação de funções que são separadas. É como um corpo, de fato, onde cada órgão do nosso corpo exerce uma função. O nosso coração, ele bombeia o nosso sangue. O nosso pulmão é responsável pela respiração. O nosso estômago é onde todo alimento que nós digerimos é trabalhado ali e depois expelido. Então, dessa forma é que deve funcionar a Igreja de Cristo, do mesmo jeito. Cada um de nós temos uma função específica, onde temos a singular importância, mas ao mesmo tempo, se nós não exercermos essa função, Deus levanta outro em nosso lugar, porque nenhum de nós é indispensável nessa missão católica de Deus para todo mundo, ok? Seguindo aqui, a palavra grega usada no Novo Testamento para expressar essa ideia de comunhão é koinonia. Essa é a palavra grega para comunhão. Significa basicamente compartilhar. Num aspecto, quer dizer compartilhar alegrias e tristezas. É bem mais fácil suportar a tristeza quando se pode compartilhá-la com outra pessoa. Ou seja, a gente tem um sentido aqui onde o sofrimento que você passa, meu irmão, deve ser o meu sofrimento também. E o meu sofrimento tem que fazer parte do seu sofrimento também. É necessário que exista essa divisão de cargas emocionais que é muito importante para o fortalecimento da igreja também. Por isso que a nossa igreja faz bastante isso, né? A gente está sempre comunicando sobre um irmão que está com alguma dificuldade na saúde, alguns trabalhos onde a gente pode ajudar financeiramente alguém, porque é necessário que exista esse sentimento de compartilhamento dentro da igreja de Cristo. A Bíblia vai falar, Paulo ensina isso em 2 ocasiões, se eu não me engano, onde ele fala sobre as prioridades, né? Nossa maior prioridade é Deus, nossa segunda maior prioridade é a nossa família, depois é o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é quem sustenta a nossa família, então é como se fosse a mesma coisa aí, e depois a igreja. Então, se nós temos a oportunidade de ajudar alguém que está passando por uma necessidade, Paulo traz a ideia de que é necessário que a gente priorize a ajuda ao nosso irmão em Cristo. E aí depois, claro, a gente tem também a obrigação de ajudar os de fora, mas é necessário que a gente tenha na nossa mente essa cadeia de prioridades, ok, meus irmãos? Eu já ia repetir aqui. Saber que mais alguém está mencionando suas dificuldades em oração pode trazer um conforto enorme. Olha só que coisa bela, né? Quando você está passando por uma dificuldade e você sabe que tem uma igreja, e aqui eu estou falando de uma comunidade local, que está orando por você, que está intercedendo por você, que está de joelhos no chão, que está de cabeça baixa, orando ao nosso Senhor Jesus Cristo para que Ele
intervenha naquela nossa dificuldade. Isso nos conforta, isso nos traz um sentimento maior de amor por esse corpo lindo que é a Igreja de Cristo. Eu mesmo eu amo igreja, eu amo falar de igreja e eu amo estar com os irmãos, porque de fato é muito bom estar com pessoas que creem na mesma coisa que nós, que têm a mesma visão de mundo que nós, que tem tanto a nos ensinar da sua experiência e por aí vai. Isso é muito belo e a gente vive isso no nosso dia a dia, até mesmo agora nessa oportunidade que nós estamos tendo de trabalhar cultos online, esse estudo online, tudo online, a gente permanece enxergando a comunhão que existe dentro da igreja, com um se preocupando com o outro, e essa preocupação que nós tivemos também de manter o nosso crescimento no estudo da palavra, fazendo esses estudos aqui. Então tudo isso é muito bonito, é muito bom saber que a gente compartilha das mesmas coisas uns com os outros. Os que são fortes na fé e ricos em dons espirituais têm responsabilidades em relação aos fracos na fé e carentes de dons. É necessário, meus irmãos, que uma facilidade nossa venha suprir uma dificuldade do nosso irmão, tá? É importante que isso aconteça. É por isso que Deus ele não deu os mesmos dons para todo mundo. Nem todo mundo tem que ser o coração do corpo, senão quem vai ser o pulmão? Nem todo mundo tem que ser o pulmão, senão quem vai ser o estômago? Nem todo mundo tem que ser o estômago, senão quem vai ser... eu já ia falar o cérebro, mas o cérebro a gente sabe que é Cristo Jesus. Mas enfim, quem é que vai exercer essa função especificada por Deus e entregue por Ele a uma pessoa específica? Então nós suprimos uns aos outros em nossas dificuldades, tanto materiais quanto espirituais também. Aquele que tem dom de pregar, ele supre a necessidade daquele que tem o dom de servir, mas que não tem tanta facilidade para pregar, por exemplo. E dessa forma a gente se une e a gente se complementa nessa grande missão linda que é da Igreja Católica. A companhia também age em outro aspecto. E aí, meus irmãos, que aspecto é esse? É o aspecto dos bens e das riquezas materiais. Isso você encontra referências em Romanos capítulo 12, verso 13, Efésios capítulo 4, verso 28, 1 Timóteo capítulo 6, verso 18, Hebreus capítulo 13, verso 16, e aí a gente tem um texto mais clássico, que é o que está em Atos, no capítulo 2, versos 44 e 45, que diz o seguinte: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ou seja, a gente tem aqui um relato de uma igreja que se preocupava com a necessidade do outro. Infelizmente, a gente perde esse sentido com essa visão de mundo atual, onde cada um é muito individualista, onde a gente trabalha para realizar os nossos sonhos, a gente trabalha para sustentar a nossa família, a gente vive os 7 dias da semana para os nossos propósitos, a gente não tira um dia da semana para fazer alguma coisa por outro, não tira meia hora do nosso dia para mandar uma mensagem para alguém, para ligar para alguém, perguntar como essa pessoa está. Isso tudo é muito importante, porque às vezes teu irmão pode estar com a sua cozinha vazia, com o seu armário da cozinha vazia, e você pode estar com aquilo que ele precisa sobrando na sua casa. E olha que bênção seria se você pudesse compartilhar isso com o seu irmão. Então esse sentido a gente precisa trazer cada vez mais, de maneira mais forte, para o nosso convívio na Igreja de Cristo. Amém? E você tem relatos lá em Tiago, capítulo 1, verso 27, Atos, capítulo 6, verso 1, onde a igreja se preocupava com os órfãos e as viúvas. Os órfãos e as viúvas, naquele contexto, representavam aqueles que eram excluídos pela sociedade, aqueles que eram necessitados, aqueles que não tinham amparo. Quem é o órfão e a viúva dos nossos dias? É necessário que a gente sempre se faça essa pergunta. Quem são os órfãos e as viúvas? Quem são os desamparados da nossa época? São esses que devem receber a nossa prioridade na nossa ajuda, no nosso compartilhamento, no nosso ensinamento. Isso tudo é necessário que a igreja tenha uma visão de mundo dessa forma. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Em primeiro lugar,
A palavra santo significa apenas alguém que é santificado. Vamos trabalhar essa palavrinha, santo. Significa alguém que é santificado. Os cristãos são santificados não por nada que tenham em si mesmos, mas por causa daquele que os chamou, que foi Jesus Cristo. Diz respeito ao fato de termos recebido o chamado de um Deus santo. Como a gente já trabalhou aqui, Deus ele nos chama para um propósito. E dessa forma, a gente é nesse sentido que a palavra santo ela se aplica, ele nos separa, como a gente vai até trabalhar mais para frente aqui. Os cristãos são santos exatamente da mesma forma que a lua brilha à noite. A lua, irmãos, ela não tem luz própria. Não é a lua que ilumina de fato a terra na noite, mas a lua ela reflete a luz do sol. Imagine o sol aqui como Cristo e a lua como a igreja. É a luz de Cristo que ilumina a igreja e dessa forma nós devemos refletir essa luz na terra. É necessário que a gente entenda que a gente não tem luz própria. Aquilo que nós fazemos não é porque nós conseguimos, mas porque nós somos capacitados através dessa santificação, dessa separação que aconteceu no momento da conversão por Cristo Jesus. Amém? Nós somos chamados para ser santos, não porque somos santos. Olha o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2, o que diz? A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que, em toda parte, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha que texto bonito aqui, uma saudação que Paulo faz à igreja de Corinto, mas que mostra tudo isso que a gente está falando aqui. Santificados em Cristo, a igreja em comunhão, separados por Ele, para Ele, tudo isso tem que fazer parte da nossa fé em Cristo Jesus. É interessante também o texto que está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 17, que diz assim: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Nós somos pecadores chamados por Jesus Cristo. Nós somos doentes curados por Jesus Cristo, salvos por Cristo. É necessário que a gente tenha em mente isso, para que a gente não ache que depois da conversão nós nos tornamos semelhantes a Cristo em nosso comportamento, em tudo. Semelhantes sim, mas iguais não. Nós não somos iguais a Cristo. Como alguns têm falado aí que nós não somos menores do que Jesus Cristo, nós temos visto essas pregações aí que são lamentáveis e que distorcem completamente a verdade bíblica. E em segundo lugar, essa expressão santo, você precisa pensar nela como consagrado a Deus, ou seja, separado por Deus. Essa consagração é uma forma que Deus age em nós para nos separar para um plano que Ele tem para toda a humanidade e que nós temos parte nesse plano. É necessário que a gente exerça isso. Amém? Logo, meus irmãos, não há problema nenhum em chamar a igreja de comunhão dos santos. Não há nenhum pecado nisso, porque não significa que é uma comunhão de seres perfeitos, mas uma comunhão de seres separados. Logicamente, trata-se também de uma comunidade de pecadores, mas é uma comunidade de pecadores perdoados que estão no processo de se tornarem santos. Justos e pecadores ao mesmo tempo, como dizia Martinho Lutero. E outra coisa que Martinho Lutero dizia é que a igreja ela é justa, não de fato, mas por esperança. Nós somos justificados pela fé, mas nós temos a esperança de que um dia, na ressurreição, nós seremos justos por completo e viveremos na eternidade em perfeição e comunhão plena com esse Deus maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente termina esse trecho e vamos para o próximo. Nesse terceiro trecho, meus irmãos, nós vamos trabalhar em cima da seguinte expressão: nós cremos no perdão de pecados. E aqui, nesse trecho sucinto, a gente tem um resumo da obra da cruz. A obra da cruz veio para nos trazer perdão de pecados. É o nosso pecado que nos separa de Deus, é o nosso pecado que despertou a ira de Deus, e na cruz o nosso pecado ele foi perdoado e houve uma propiciação pelos nossos pecados. O que era a propiciação? Se você olhar no Antigo Testamento, você vai ver que era uma oferta dedicada a apaziguar a ira de Deus sobre alguém. Então,
quando a Bíblia diz que Jesus trouxe propiciação pelos nossos pecados, significa que a ira de Deus estava sobre nós e essa ira tinha como sua consequência o inferno, a condenação eterna, e essa ira ela foi apaziguada. E dessa forma, Deus ele não mais sente ira por nós, mas ele sente prazer em nos abençoar, em nos ter como sua igreja e representação aqui na terra. Amém, meus irmãos? Existem 4 conceitos que o Novo Testamento usa para apresentar o significado da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esses 4 conceitos são importantíssimos para a gente entender esse trecho aqui. O primeiro é perdão de pecados, como a gente já falou. O perdão de pecados pode ser interpretado de 2 maneiras, no âmbito jurídico e no âmbito pessoal. O emprego jurídico do termo é mais conhecido pela parábola do credor sem compaixão, que está lá em Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35. Como é longo, a gente não vai ler aqui, mas essa parábola ela é muito importante para você entenda como nós somos perdoados juridicamente, no sentido jurídico da coisa. Aqui, o perdão é entendido no contexto de remissão de uma dívida. Desse modo, o perdão de pecados pode ser considerado um conceito jurídico que implica a dispensa do pagamento de uma multa ou do cumprimento de uma pena, ou seja, remissão. Jesus liquidou nossa culpa com a morte na cruz. Qualquer penalidade devida ao pecado humano foi totalmente quitada pela morte obediente de Cristo na cruz. Ou seja, tudo aquilo que eu e você tínhamos como dívida a Deus, e é importante a gente entender que a nossa dívida não era a Satanás. Satanás ele não tem poder nenhum, a não ser o poder autorizado pelo próprio Deus. Ele é como se fosse um cachorro numa coleira onde ele só consegue ir onde Deus permite que ele vá. Então ele não tem poder nenhum, tá? Poder nenhum para a nossa salvação, para a nossa condenação. Quem nos salva é Deus e quem nos condena é Deus também. É nesse sentido que eu estou querendo dizer aqui, tá? Essa dívida que nós tínhamos era com Deus, não era com Satanás. Jesus ele não veio para morrer na cruz e pagar essa dívida a Satanás. Ele pagou essa dívida ao próprio Pai. O próprio Pai que tinha sua ira voltada para nós e agora essa ira foi apaziguada. Ok, meus irmãos? O segundo sentido do termo está estreitamente relacionado à ideia de reconciliação. A condição necessária para que um relacionamento pessoal seja restaurado ao que era antes da discórdia ou do mal-entendido é o perdão. Para haver perdão, alguém tem de tomar a iniciativa. Ou seja, nós estávamos em rebeldia contra Deus. E nessa rebeldia era necessário que houvesse alguém que tomasse a iniciativa para que houvesse comunhão entre essas duas partes. E quem tomou essa iniciativa, para nossa surpresa, foi Deus. Ele não tinha a menor obrigação, mas pela sua natureza misericordiosa, graciosa e amorosa e bondosa, ele ainda assim tomou a iniciativa de enviar seu filho na cruz do Calvário. Quando Adão e Eva pecaram, ele foi até Adão e Eva e não Adão e Eva até ele. Então é ele que toma a iniciativa dessa reconciliação. Amém? Se uma parte oferece perdão, mas a outra não aceita, a relação continua rompida. Se, e somente se, ambas as partes concordarem em restaurar o relacionamento, o perdão será alcançado. Da mesma forma, precisamos estar dispostos a aceitar o perdão de Deus. Por isso que o credo traz essa expressão, que nós cremos no perdão de pecados. É necessário que a gente creia nisso. Porque Deus ele já trouxe o perdão mediante seu Filho. Mas é necessário que a gente creia no Evangelho que traz esse perdão de pecados. E dessa forma, as duas partes fazem a sua parte para que essa reconciliação ocorra. Deus ele já fez a parte dele para estar disponível a toda a humanidade. Agora é necessário que cada um de nós tome essa decisão. Amém? O texto de Isaías 59, verso 2, fala com muita clareza sobre essa realidade. As vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, o nosso pecado, meus irmãos, traz separação entre nós e Deus. É por isso que a gente tem que, se a gente tiver que odiar uma coisa só nessa vida, é odiar o pecado. Deus, ele odeia o pecado. E nós devemos odiar também. Porque é exatamente esse parasita que entrou no mundo
que nos divide, que nos separa desse Deus que deseja ter plena comunhão conosco. Ok? O credo, contudo, confirma um entendimento essencial e feliz do Novo Testamento. Essa barreira pode ser derrubada e foi derrubada por Deus. A má notícia é, o nosso pecado criou uma barreira entre nós e Deus. A boa notícia é, Deus ele quebrou essa barreira na cruz do Calvário. Então é necessário que a gente tenha esse desejo de entender cada vez mais como nós somos gratos, devemos ser gratos por aquilo que Deus fez. É isso que está lá em Mateus, no capítulo 27, verso 51, que fala que, após Jesus dar o último suspiro, o véu do templo se rasgou. Ou seja, aquela antiga realidade onde nós deveríamos usar os sacerdotes, o sumo sacerdote, como nosso mediador entre nós e Deus, esse véu do templo é rasgado. E agora é inaugurado o sacerdócio universal. Ou seja, todos nós somos sacerdotes, temos livre acesso a Deus por meio do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Então, dessa forma, nós recebemos essa bênção da comunhão direta com Deus. Amém, meus irmãos? Segundo aspecto, a reconciliação. Como nós já falamos aqui, e o versículo que eu sempre lembro é o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, que diz: pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, se nós precisamos de uma reconciliação, é sinal que antes da reconciliação nós estávamos em rebeldia contra Deus. E essa reconciliação traz essa reordenação do propósito para o qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus. Amém? Você encontra essa lição de maneira muito clara lá em Lucas 15, nas parábolas da moeda perdida, da dracma perdida, né, do filho pródigo, onde traz essa ideia de um Deus que reconcilia o seu filho, trazendo o seu filho para a comunhão num banquete ali que representa o banquete que nós usufruiremos um dia com Cristo. Ok? A reconciliação oferecida, mas não aceita, em nada restaura uma relação destruída. Ou seja, é necessário que a gente aceite essa reconciliação oferecida por Deus. Senão, você não usufrui de nada do que foi prometido por Ele. Ok? Terceiro aspecto, salvação. Essa palavra é usada com frequência no Novo Testamento. E aí tem vários trechos, tem Atos capítulo 13, verso 26, Efésios 1, 13, Hebreus 1, 14, para expressar a ideia fundamental de libertação, preservação ou resgate de uma situação de perigo. O verbo salvar é usado fora do Novo Testamento para se referir à salvação da morte pela intervenção de um Salvador, ou à cura de uma doença mortal. Também pode se referir a manter-se com boa saúde, ou seja, manter-se salvo significa manter-se com boa saúde também. Pode significar isso, essa palavra. A palavra salvação é usada nesse sentido pelo historiador judeu Flávio Joséfo no tocante à libertação dos israelitas do cativeiro egípcio. Ou seja, também traz o sentido aqui de libertação. Quando os hebreus foram libertos do cativeiro egípcio, ali a palavra que Joséfo utiliza para designar essa ideia para libertação é salvação. Os hebreus foram salvos do cativeiro egípcio. Ok? E a quarta e última ideia, o conceito que essa expressão traz é redenção. Nós somos redimidos. O que significa redimir? Redimir ou remir significa comprar de volta. Essa palavra utilizada para redimir significa ser retirado do mercado de escravos. E de que escravidão estamos falando aqui? Do escravidão do pecado que traria a morte para nós. Por isso que, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós pecamos, merecemos a condenação, mas a graça de Deus nos resgata, nos redime, nos compra desse nosso senhor de escravos chamado pecado. Nós fomos comprados por um alto preço que foi o sangue de Cristo Jesus. Então é necessário, meus irmãos, que tudo isso aqui gere um sentimento de gratidão dentro de todos nós. Amém, meus irmãos?
E, meus irmãos, finalizando essa sequência de estudos, nós vamos para o nosso último trecho que fala sobre nós crermos na ressurreição do corpo e na vida eterna. O credo começa com uma declaração de fé a Cristo Jesus, ao nosso Deus Trino, que a gente já falou sobre Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo, e ele termina com uma mensagem de esperança no dia em que nós ressuscitaremos, receberemos um corpo glorificado e viveremos pela eternidade com o nosso Deus. Isso é muito lindo, isso tem que nos trazer esperança, isso tem que nos ensinar que o que a gente vive aqui é passageiro, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Meus irmãos, vamos finalizar aqui. Eu queria primeiro trazer um trecho que está lá em João, capítulo 14, versos de 1 a 3, que diz o seguinte: olha que trecho lindo. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha que lindo, meus irmãos. Essa mensagem de esperança, João, capítulo 14, versos de 1 a 3, ela tem que fazer parte da nossa confiança, tem que restabelecer a nossa confiança toda vez que ela estiver fraquejada. É necessário que a gente entenda, meus irmãos, que esse Deus, ele prometeu coisas maravilhosas. Aquilo que nós testemunhamos através da Escritura e que os discípulos de Jesus testemunharam visivelmente, que foi o corpo glorificado de Cristo, nós receberemos um corpo semelhante a esse, na ressurreição. Isso tem que nos confortar, meus irmãos. Vamos trabalhar essa ideia de adoção, bem rapidamente, porque a gente já trabalhou ela, se eu não me engano, na segunda aula. Foi na segunda aula que nós trabalhamos. O conceito de adoção, primeiro, ele exprime a diferença entre os filhos de Deus, os crentes, e o Filho de Deus, Jesus Cristo. Como nós já dissemos, né? Jesus, ele é o único Filho de Deus. João 3,16 diz isso. Ele é o único Filho de Deus, não há outro. Mas pela obra do Filho de Deus, nós nos tornamos co-herdeiros em Cristo Jesus, porque nós nos tornamos irmãos em Cristo. É essa justiça que é imputada em nós na cruz do Calvário. É por isso, meus irmãos, que a cruz deve representar, a gente precisa sempre olhar para a cruz em todos os momentos de dificuldade, porque a cruz representa todo o nosso relacionamento, tudo que foi restabelecido por causa da destruição do pecado, foi restabelecido na cruz do Calvário. Essa é a grande representação dessa cruz que nós temos como nosso símbolo, não só os católicos, mas nosso símbolo de fé, porque foi lá que Jesus realizou a sua obra de salvação a nós. Amém? Ainda que houvesse a possibilidade, lá nos tempos de Paulo, né? Nos tempos de Paulo, ainda que houvesse a possibilidade da distinção entre os filhos naturais e os filhos adotivos, ambos tinham a mesma condição aos olhos da lei. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que a representação de adoção nos tempos bíblicos representava que, apesar de haver diferença entre um filho legítimo, biológico, e um filho adotivo, esses dois tinham direito à mesma coisa. O que isso significa? Jesus é o filho legítimo de Deus, o único filho, legítimo nós somos também, mas um único filho da mesma essência, da mesma substância. Mas nós, como filhos adotivos, nós passamos a ter direito às mesmas coisas que o nosso Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, teve, aquele corpo glorificado que ele recebeu, a comunhão pela eternidade com Deus, tudo isso nos será dado no momento da ressurreição do nosso corpo. Amém? A fé promove a mudança de nosso status perante Deus, integrando-nos na família de Deus, apesar de não compartilharmos da mesma origem divina de Cristo. Ou seja, nós não temos a mesma origem de Cristo. Cristo tem origem divina. Ele é eterno. Ele é da eternidade passada e da eternidade futura. Nós entraremos nessa eternidade, mas como co-herdeiros de Cristo. Em segundo lugar,
e é importante a gente trazer essa ideia aqui, a adoção expressa a ideia de que os filhos adotados têm os mesmos direitos sucessórios de um filho natural. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, verso 17, por exemplo. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós sofremos com Cristo e seremos glorificados com Cristo também no dia final. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 23, fala ali que Jesus Cristo ele é as primícias dentre os mortos. O que são as primícias? Primícia significa a primeira parte, ou seja, Jesus é a primeira parte da ressurreição. Ele já ressuscitou, ele já apareceu em corpo glorificado e ele é a primícia. Nós somos aqueles que vêm depois da primícia. Participaremos da mesma coisa que ele exerceu, da mesma coisa que ele recebeu do Pai, mas futuramente. Então, existe um elemento de antecipação na ressurreição de Cristo Jesus. Como assim antecipação? É que Jesus já antecipou como nós seremos no futuro. Quando ele aparece ali naqueles 40 dias que ele passa com os discípulos ensinando, dando ordens, aparece a outra multidão ali de pessoas e por aí vai, ok? Se você quiser saber mais sobre o conceito de primícias, dá uma lida em Êxodo capítulo 23, verso 16. Ali você tem ali a ideia de primícia aparecendo no contexto do Antigo Testamento e sendo explicado aquilo que já refletia Jesus Cristo como a primícia dentre os mortos, ok? Da ressurreição, no caso. O grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito, tem duas palavras para designar vida. Isso aqui é interessantíssimo. A primeira palavra para designar vida no grego antigo é bios, que é de onde vem a biologia, por exemplo, que significa a simples existência biológica. A outra palavra é zoé. Essa palavra zoé, que também significa vida, ela significa vida em sua plenitude. E aí não tem como a gente não se lembrar do texto lá de João 10:10, onde nós teremos vida e vida em abundância. É uma vida plena, ou seja, é uma vida que não pode ser destruída, não pode ser acabada, é uma vida perfeita. É essa vida que nós receberemos na eternidade. E o que significa eterno? Eterno não significa por todo o tempo. Eterno não significa por todo o tempo. Tente gravar isso. Mas sim fora do tempo. Porque para você ter um tempo, é necessário que exista um evento inicial e um evento final. Na eternidade você não tem começo e não tem fim. Então, a vida eterna é uma vida fora do tempo, que quer dizer vida com Deus, fora dos limites de espaço e tempo. O que isso significa? Eu não sei, sinceramente. Não tem como a gente conceber na nossa mente limitada o que significa a eternidade, que é algo ilimitado. A razão humana não é capaz de conceber essa ideia, mas nós sabemos e temos a esperança de que nós viveremos nessa realidade chamada eternidade junto com Deus. Amém? Sem dúvida, é verdade que a vida eterna em sua plenitude é algo que podemos apenas esperar obter na era vindoura, como diz lá em Lucas 18:30. Ainda assim, é possível provarmos antecipadamente dela agora. Como que isso acontece? Por exemplo, você tem ali o texto de João, no capítulo 11, versos 25 e 26, as palavras de Jesus para Marta, pouco antes da ressurreição de Lázaro. Essas palavras elas são de especial importância. Olha o que diz lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Essa esperança, ela já antecipa, de certa forma, ainda que não de maneira perfeita, aquilo que nós veremos no futuro, na eternidade, que nem a palavra futuro nem cabe na ideia de eternidade, porque futuro cabe na ideia de tempo. E se a eternidade é fora do tempo, não tem a ver uma coisa com a outra. Mas para que a gente entenda aqui o que a gente está trabalhando, futuramente nós entenderemos o que é a vida eterna. Mas essa esperança que nós temos na vida eterna,
ela já deve ser vivida no presente. Por quê? Quando você vive aquilo que Cristo viveu como nosso modelo de fé e conduta, nós, de certa forma, já refletimos para aqueles de fora a eternidade futura. Então, é dessa forma que nós vivemos no presente a esperança do que nós usufruiremos no futuro, ok? Vamos seguir. Ter fé em Jesus Cristo é começar uma nova relação com Deus que não se extingue com a morte, mas sim se aprofunda, pois a morte remove os obstáculos remanescentes que nos impedem de viver a presença de Deus. Olha que coisa linda! Ter fé em Jesus Cristo é começar uma nova relação com Deus que não se extingue com a morte. Essa nossa relação com Deus, ela já existe, mas quando a morte ocorre, ela não vai acabar, ela vai se aprofundar, ou seja, nós teremos um relacionamento infinitamente mais profundo com Deus do que o que nós temos hoje. Que coisa linda! Isso não é o mesmo que dizer que a nossa ressurreição já aconteceu, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 18, onde Paulo combate algumas pessoas que estavam dizendo que a ressurreição já havia acontecido, que a eternidade já havia começado. Não, é algo futuro que ainda dará início na nossa vida, ok? É afirmar que podemos ter um vislumbre aqui e agora de como é a vida eterna. E nós finalizamos com a palavrinha que nós tanto utilizamos no nosso contexto, que é a mesma palavra em todos os idiomas, que é amém. O que significa amém aqui no contexto do credo apostólico? Isso nos lembra de que ele é uma oração e, ao mesmo tempo, uma declaração de fé. Como a gente falou na nossa primeira aula, quando a gente discorreu sobre a palavrinha creio, a gente já trabalhou essa ideia de que o credo, ele de certa forma é uma declaração, é uma oração e é uma confissão que termina dizendo assim seja, ou seja, amém. O credo terá cumprido sua função e muito bem se nos motivar a entrar no mundo de Deus, a servi-lo com determinação, com a mesma fidelidade e dedicação daqueles que o proferiram pela primeira vez há muitos séculos. Ou seja, o credo ele vai ter uma importante função prática na nossa vida, meus irmãos, se a gente entender que é um documento que representa a fé daqueles que já morreram, pela fé em Cristo Jesus, daqueles que já morreram para preservar esse credo. Muitos morreram por causa desse credo, porque eles não negaram essas afirmações que nós trabalhamos nessas 6 aulas, e essa mesma fé que eles entregaram a sua vida para preservar esse documento é a mesma fé que nós temos hoje e a mesma responsabilidade que nós temos de preservar essas doutrinas aqui. Amém, meus irmãos? Vamos para as aplicações aqui, meus irmãos. Primeiro esse trecho aqui, eu vou juntar esses 2 trechos. Creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Vamos juntar esses 2 trechos para que fique mais didático aqui, ok? Quais são as aplicações que a gente precisa trazer aqui? Primeiro, é que não dá para você caminhar na fé sozinho. É impossível você viver com Cristo e somente com Cristo, porque a ordem é que a gente conviva com o corpo de Cristo. Como é que a gente vai querer a cabeça e o restante do corpo a gente ignora? Por isso que é tão grave a fé, a crença dos desigrejados de que é possível você viver sendo igreja de Cristo, com cada um vivendo a sua vida isoladamente. Na verdade, existem pessoas até bem intencionadas nessas comunidades, mas muitas delas têm como motivação justamente o não querer se submeter às regras bíblicas, a não se submeter a um compromisso que vai dedicar tempo, esforço, suor. Muitas delas usam isso como desculpa para viverem uma vida fora da igreja. Aí você diz, creio em Cristo e não na igreja. Isso é totalmente antibíblico. A própria igreja do primeiro século já demonstrou isso. Alguns vão dizer o seguinte, mas a igreja do primeiro século, do segundo século, dos primeiros séculos não tinham templo. É óbvio que não tinham templo. Como que vai construir um templo numa região onde a igreja era perseguida? Isso não faz sentido, esse argumento. Então, Jesus Cristo, no seu ministério, ele nunca condenou a sinagoga. Ele nunca condenou o templo em si.
ele condenava a sacralização do templo, ele condenava os legalismos que eram propagados na sinagoga, mas ele não condenava essa reunião num prédio chamado sinagoga, templo, e hoje a gente chama de igreja. Eu prefiro chamar de templo do que chamar de igreja, porque acaba perdendo o sentido da palavra igreja, que é muito maior do que o sentido da palavra templo. Então, é importante que a gente saiba dividir essas coisas e entenda a importância do que é, por exemplo, você poder dividir os seus sofrimentos, dividir as suas dificuldades com alguém que entende a importância daquilo ali para você. Eu tenho tenho a oportunidade de conversar com alguns amigos, de estar pregando para alguns amigos, onde eles dizem que há uma dificuldade muito grande quando eles desejam abandonar uma determinada prática pecaminosa, quando eles pedem conselho dos ímpios. É aquilo que está lá em Salmo 1, né? No primeiro Salmo, de você não aceitar o conselho dos ímpios. É exatamente isso. Por quê? O ímpio, ele não entende a sua dificuldade. Alguém que está tentando se libertar da pornografia, por exemplo, do adultério, na maioria dos casos, quando essa pessoa ela vai pedir um conselho para um ímpio, o ímpio não vai enxergar aquilo ali como algo ruim necessariamente. Não vai enxergar aquilo ali como algo que traz coisas ruins para a vida daquela pessoa. Vai até incentivar na maioria das vezes. Então é necessário que a gente, como corpo da igreja, entenda como é tão belo a gente se reunir juntos e compartilhar das nossas dificuldades, confessar os nossos pecados uns aos outros. E, infelizmente, hoje, por causa do nosso legalismo que habita em cada um de nós, a igreja perdeu esse senso de confessar o pecado uns aos outros, porque a gente se preocupa com aquilo que vão pensar de nós. Mas não deveria ser assim. É necessário que a gente tome essa atitude inicial para que a gente crie uma cultura de confissão dentro da igreja. Porque se Cristo mandou a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, é necessário que a gente faça. Senão a gente vai estar desobedecendo uma ordem do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E aí, eu queria trazer uma ideia mais apologética, que tem mais a ver com a defesa da fé em relação a esse trecho aqui. C.S. Lewis, aquele escritor do Crônicas de Nárnia, ele sugeriu que a fé é como um movimento de resistência que combate uma potência invasora. E que potência invasora é essa? O secularismo, ou seja, o mundanismo. O secularismo vem da palavra século, ou seja, é você se preocupar somente com aquilo que está aqui, nesse tempo limitado que nós vivemos, com a matéria. O secularismo é isso, é uma visão de mundo que exclui tudo que é eterno, tudo que é espiritual, tudo que é relacionado a Deus, tudo. Então o secularismo ele tem invadido, até mesmo dentro da igreja. Tá? Para nossa tristeza, o secularismo ele tem invadido a igreja com toda a força, onde nós nos preocupamos com a nossa alma, mas a gente perde completamente o nosso sentido de missão eterna aqui no tempo presente. A gente não dedica o nosso tempo para o próximo, a gente não compartilha daquilo que a gente tem com o nosso próximo. Então isso é uma ideia muito grande do que é o secularismo entrando na mente da igreja, ok? Aqueles que estão comprometidos com os valores seculares têm interesse especial em destruir a credibilidade da fé cristã. E isso também significa a sua fé pessoal. Por que, meus irmãos, que tem tanta gente que defende ideologias políticas que excluem completamente a religião, que não dão espaço para a religião? Olha a China, por exemplo, olha a Coreia do Norte, onde ser cristão é um crime de morte. O cara é torturado, ele é morto simplesmente por ele crer em outra coisa. Por quê? Porque o cristianismo te obriga a viver conforme Deus quer. E essas pessoas elas não aceitam o padrão que Deus estabeleceu. É uma rebeldia contra Deus de fato. É por isso que o evangelho ele tem que estar acima de qualquer ideologia. É por isso que o cristão ele não pode abraçar qualquer tipo de ideologia. É necessário que ele tenha um comprometimento com o evangelho. E o evangelho tem que ser o grande regente da forma com a qual ele enxerga o mundo, seja na política, seja social, seja na arte, seja na família, seja na amizade, em absolutamente tudo, ok? C.S. Lewis também tem uma frase que ele diz:
O cristianismo é uma religião combatente. E isso não quer dizer que a gente tem que pegar em armas, que a gente tem que criar guerras. Ao mesmo tempo que nós somos combatentes, porque nós propagamos uma fé que vai de encontro à fé secular, ao mesmo tempo nós também somos uma religião, nós somos uma fé em que nós cremos que nós devemos preservar a paz. A paz deveria ser o nosso objetivo. Somente quando não há possibilidade de paz, exatamente, é que nós devemos desobedecer a ordem pública. Como, por exemplo, os cristãos que vivem na China e na Coreia do Norte. Eles desobedecem à lei daquele país porque eles desejam propagar sua fé, porque eles entendem que o evangelho, a obediência ao evangelho, tem que estar acima da sua obediência por qualquer ideologia ou qualquer lei de um país, ok? A fé, tal qual um movimento de resistência, precisa sobreviver num ambiente extremamente hostil. E como nós sobrevivemos num ambiente hostil? Preservando aquilo que está no credo apostólico. Essas crenças que estão no credo apostólico, que são baseados na Bíblia, é essas crenças que nós devemos preservar. Qualquer tentativa de tentar tirar qualquer tipo de sentenças que tem no credo já descaracteriza a nossa fé em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos lutar para preservar, e muitos homens na história da igreja já lutaram para preservar essa fé e foram mortos por causa disso. Amém? Contudo, ela pode sobreviver e sobrevive melhor em comunidade do que isolada. Se a igreja de Cristo, se todos eles pensassem como a igreja, como os desigrejados, o movimento dos desigrejados pensam hoje em dia, a igreja ela já teria sido consumida pelo secularismo totalmente. Porque você não tem como se defender em comunhão, não tem como você criar um movimento de defesa em prol do evangelho quando você vive isoladamente de tudo. Então é por isso que é necessário esse convívio em comunhão, ok? Tente se imaginar vivendo a situação que os primeiros cristãos enfrentaram no período neotestamentário. Eles eram considerados tolos e ridicularizados. Eram minoria. Eles não eram a maioria, eles eram minoria e eles preservaram a fé apostólica, morreram por essa fé e cada vez mais que o sangue deles era espalhado pela terra, mais a fé crescia, porque eles demonstravam a sua fé, o seu testemunho diante das pessoas. E aí, seguindo aqui, a ressurreição de Jesus lhes permitia relativizar essas dificuldades. O Deus que ressuscitou Jesus dos mortos estava com eles e do lado deles. Eles também tinham uns aos outros para se apoiar e animar mutuamente. Ou seja, você tem ali as cartas de Paulo que encorajam, que tem o objetivo de encorajar as igrejas. Você tem ali as cartas de Pedro que foram escritas em período de perseguição e Pedro tenta ali incentivar, exortar eles, animá-los. Isso tudo é papel da igreja até os nossos dias. Esse princípio de exortação, de um animar o outro quando o outro estiver fraco na fé, isso deve fazer parte do nosso dia a dia. E não deve gerar em nós um sentimento de superioridade em relação àquele que está fraco na fé. Mas sim, a gente tem em mente que qualquer um de nós pode fraquejar a qualquer momento. Mas que existe uma igreja que está ali a todo momento disponível para nos apoiar. Amém? Por isso, meus irmãos, valorize a importância pastoral dos grupos de apoio. Não se isole, não lide sozinho com as pressões da sociedade. Você precisa ser encorajado por outros cristãos. Por isso, meus irmãos, fica aqui o meu incentivo. Participe das obras da sua comunidade. Participe dos cultos, das EBDs. Participe de algum ministério eclesiástico ali. Dê apoio, seja financeiramente ou seja com o seu braço, com suas forças, com o seu suor. Mas participe. Isso faz muito bem para o cristão, isso nos fortalece. Seguindo aqui, e vai uma palavra de alerta. Aqui é uma coisa negativa que nós devemos ter como alerta para que a gente não cometa esse erro. É muito comum a gente amar tanto a igreja que a gente acaba idolatrando a igreja. A gente precisa ter em mente que essa igreja é uma igreja submissa a Deus.
Nós não somos submissos à igreja, nós somos submissos a Deus. Deus, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja. E quando nós passamos a idolatrar a igreja, passamos a dar importância primordial para a igreja, nós descaracterizamos o senhorio de Cristo na nossa vida. Então, por isso, é necessário a gente tomar cuidado com aquilo que é chamado de eclesiolatria. Porque eclésia é a palavra grega para igreja. E eclesiolatria seria idolatria à igreja. Meus irmãos, essas igrejas que fazem cultos todos os dias de manhã e de noite, arrumam atividade para os membros da igreja todos os dias, você pode perceber que essa eclesiolatria nunca traz coisas boas. Quase que 100% das vezes, essas igrejas são igrejas onde você encontra lá famílias desestruturadas, famílias fragmentadas, famílias que não andam em unidade. Por quê? Porque essas pessoas dedicam tanto tempo para as atividades da igreja que elas não têm tempo para viver o evangelho na sua própria família. E dessa forma, ela não vive em comunhão como igreja dentro da sua própria família. Na maioria das vezes, segundo as estatísticas, a esposa que vai para a igreja sem o seu marido, porque são pessoas que não percebem que a igreja é o nosso QG, é o nosso quartel-general, mas a guerra ela está lá fora, está fora da igreja, está na sua casa, está na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade. É necessário que a gente dedique tempo para a igreja, mas não primordial, porque a nossa missão ela está fora da igreja, amém? Por isso que toda igreja é necessário que seja uma igreja missionária na sua região, ok? E tratando especificamente desse trecho que fala na comunhão dos santos, que nós cremos na comunhão dos santos, esse é o significado da comunhão dos santos, uma rede ampla de indivíduos fiéis que fazem sua parte na realização dos propósitos de Deus. Você é participante dessa fé, você é participante dessa obra. Ou seja, é necessário que você entenda o seu papel, o seu dom, o seu talento. Se você ainda não descobriu, peça a Deus para que o Espírito Santo te mostre, para que você exerça a sua função dentro desse propósito gigante que é o do Evangelho, da expansão do Evangelho que se consumará na volta de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? E qual é a aplicação que nós podemos trazer do trecho "Creio no perdão de pecados"? Meus irmãos, o texto de Mateus 6 ele traz uma luz muito grande em relação a isso. Lá em Mateus 6 você encontra o relato de que nós perdoe os nossos pecados como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E no mesmo capítulo você vai encontrar a ideia de que Deus perdoa os nossos pecados se nós perdoarmos os pecados dos nossos irmãos contra nós mesmos. Então, você tem ali um sentido de comunhão que é muito grande e relevante para a nossa ideia aqui que a gente está trabalhando. Porque o perdão, ele restabelece uma comunhão. Nós antes lutávamos contra Deus, mas pelo perdão de pecados concedido por Ele e aceito por nós, nós acabamos restabelecendo nosso relacionamento com Deus ali. E nós sabemos o quanto é difícil perdoar os nossos irmãos. É muito difícil. Tanto para quem perdoa, porque quem perdoa, ele tem que ser humilde para aceitar que aquela pessoa com um simples pedido de perdão tem que ser perdoada por você, mesmo ela tendo te causado algum mal. E você tem que ser humilde para perdoar, para aceitar que aquele que te ofendeu é tão pecador quanto você. Então pode ser que você venha ofendê-lo um dia também. Todos nós somos ofensivos, todos nós temos uma capacidade imensa em pecar contra o nosso irmão. É por isso que a gente não pode se sentir superior ao outro. Por que o texto fala que aquele que não perdoar o pecado dos seus irmãos, Deus também não perdoará os seus pecados? Porque a partir do momento que você não perdoa o pecado do seu irmão, é sinal que você está se achando mais santo que ele. É sinal que você se acha tão santo que dessa forma Deus não perdoa o seu pecado, porque ele veio para os doentes. E já que você não está reconhecendo que você é um doente, que você é um pecador, Deus também não vai perdoar os seus pecados. Ou seja, o texto está falando ali que é uma característica do cristão perdoar os pecados. Pode até ter um momento ou outro que você tem dificuldade quanto a isso. Alguns irmãos passam anos sem conseguir liberar perdão ou pedir perdão.
mas é parte do caráter do cristão perdoar os outros e pedir perdão também. Então é necessário que a gente entenda isso. Por quê? O que está em jogo ali? A falta de perdão, ela ameaça a unidade da igreja. É necessário que a gente entenda isso. Se você quiser refletir um pouco mais sobre alguns textos que trazem isso, você tem lá o texto de Mateus, capítulo 6, versos de 14 e 15, Mateus, capítulo 18, versos 23 a 35, Colossenses, capítulo 3, verso 13. Esses textos trazem uma luz muito grande sobre a importância do perdão. Nós fomos perdoados por Deus. Nós devemos fazer o mesmo com os nossos irmãos. É o que diz lá na parábola do credor, que fica lá, inclusive em Mateus capítulo 18, verso 23. O credor que foi perdoado, mas não perdoou a dívida que outro tinha com ele. Nós não podemos fazer isso. É necessário que a gente preserve a unidade da igreja. E a nossa última aplicação é do trecho que diz que nós cremos na ressurreição do corpo e na vida eterna. Meus irmãos, eu fico pasmo quando eu vejo pessoas vivendo uma vida comum aqui na Terra sem nenhuma esperança futura. Como é vazio você viver sem entender que tem um propósito aqui nessa Terra e sem saber que vai haver alguma coisa após a nossa morte. E a nossa fé em Cristo, ela não é simplesmente uma tentativa de ignorar que a vida não tem propósito e que haverá alguma coisa após a morte, mas ela é uma verdade que foi comprovada por Cristo Jesus. Jesus Cristo ressuscitou e tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu. Como diz, Deus ele não é filho, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é merecedor de toda a nossa confiança. Tudo que ele prometeu até hoje, ele cumpriu. Não há absolutamente nenhuma promessa de Deus que ele não tenha cumprido ou que ele não cumprirá, como, por exemplo, a volta de Cristo Jesus. Jesus, ele previu que ele seria preso, que ele seria morto e que ele ressuscitaria. Ele foi preso, ele foi morto e ele ressuscitou. Ele prometeu que voltaria. Então, meu irmão, creia, ele vai voltar. Ele vai voltar e essa é a nossa esperança. Amém? Depositar nossa esperança no Deus vivo é olhar para Ele com segurança, conhecendo e confiando em sua constância e fidelidade. É a esperança que tem inspiração à resistência cristã ao longo dos séculos. Dois textos importantes para você entender isso aqui, que Ele é merecedor de toda a nossa confiança, porque Ele é perfeito, Ele é santo e Ele é fiel, estão lá. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 10 e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Você tem lá um exemplo disso que eu estou falando. E aqui a gente encerra a nossa aplicação e o nosso estudo. Eu só queria deixar alguns trechos aqui para a gente refletir, algumas passagens bíblicas. A primeira é 1 Coríntios, capítulo 12, versos 4 a 31, onde Paulo ensina que a igreja é o corpo de Cristo. Atos, capítulo 4, versos 32 a 37, onde passa uma ideia de como era a vida na igreja primitiva. Isaías 59, versos de 1 a 15, onde mostra ali o motivo por que o perdão é necessário. E 1 Coríntios, capítulo 15, onde mostra ali as implicações da ressurreição de Jesus. E, meus irmãos, a gente finaliza aqui o credo com o último trecho do livro de um teólogo chamado Alistair McGrath, um luterano, que é uma bênção em seus livros, que ele vai falar o seguinte: finalmente, ao encerrarmos este estudo do credo, lembre-se de que nós não tratamos aqui de ideias, mas do Deus vivo. Analisar o credo é sondar as maravilhas do amor salvífico de Deus por nós, à medida que percorremos a história de Jesus Cristo e suas implicações para nós. Devemos deixar que o credo toque nosso coração e informe nossa mente, preparando-nos para o dia em que estaremos diante da presença e do poder de Deus. Esse foi um dos livros que eu utilizei para basear esses estudos sobre o credo apostólico. É um livro curto e aí eu preenchi com algumas outras leituras também. Mas resumindo, meus irmãos, o credo ele não tem a autoridade que a Bíblia tem, mas ele é um resumo das principais doutrinas que definem quem é cristão e quem não é. Se você não crê em qualquer dessas afirmações aqui,
segundo as Escrituras, meus irmãos, fica difícil a gente inseri-lo no corpo da Igreja de Cristo. Mas é necessário que a gente se aprofunde em cada uma dessas crenças aqui. Amém, meus irmãos? Então aqui a gente encerra os nossos estudos. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Eu te indico que você pegue cada trechinho do credo e faça um estudo aprofundado em relação a todos eles, que isso já vai te preparar para ser um excelente cristão que sabe combater esse mundanismo que tem adentrado dentro da igreja. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe.